Então nós vamos começar hoje falando sobre sistema genital masculino. Então eu estou projetando aqui um slide que traz um pouco da constituição e das funções do sistema genital masculino. Então, como vocês podem ler aqui, o sistema genital masculino é constituído por estruturas que são responsáveis pela produção dos gametas. No caso do sistema genital masculino, os gametas são os espermatozoides, né? E as gônadas masculinas que produzem os espermatozoides são os testículos, tá? O sistema genital masculino também é composto pelo órgão copulador, que é o pênis. Então nós temos as gônadas, que são os testículos, temos o pênis, que é o órgão copulador, e temos também as vias espermáticas. Essas vias espermáticas é um caminho, né, uma sequência de estruturas tubulares por onde os espermatozoides passam até alcançar o sistema genital feminino. Nós temos também as vias espermáticas e, por fim, as glândulas anexas. Essas glândulas anexas, elas vão produzir líquidos, né? Esses líquidos eles têm uma função protetora, uma função nutritiva e também uma função estimulante para os espermatozoides. E uma outra coisa interessante é que durante a ejaculação o homem libera o que a gente chama de sêmen. O sêmen é uma mistura dos espermatozoides mais os líquidos produzidos pelas glândulas anexas. Os espermatozoides representam só cerca de 10% do volume do sêmen. A maior parte, 90% do volume do sêmen, é produzido por essas glândulas anexas. São as secreções das glândulas anexas. Então, a principal função do sistema genital masculino é produzir os gametas, que são os espermatozoides, e transportar esses espermatozoides até o sistema genital feminino, né? Porque aí lá os espermatozoides podem encontrar o gameta feminino, que é o ovócito, e pode ocorrer então a fertilização. E o sistema genital masculino, ele também produz o hormônio testosterona. Esse hormônio testosterona tem várias funções no organismo. Um hormônio bastante importante. Então nós vamos começar falando da anatomia do sistema genital masculino e vamos começar falando pelos órgãos que produzem os espermatozoides. Então os espermatozoides, eles são produzidos nos testículos. Os testículos são duas glândulas, tá? O testículo, na verdade, ele é uma glândula mista. Por quê? Porque ele tem uma secreção exócrina e uma secreção endócrina. A secreção endócrina dos testículos é a testosterona, é o hormônio testosterona. A secreção exócrina dos testículos são os espermatozoides, né? São liberados lá para as vias espermáticas. Os testículos, eles começam a se desenvolver lá dentro da cavidade abdominal. Então, durante lá o período embrionário, os testículos eles começam a se formar dentro da cavidade abdominal, na altura dos rins. Mas, ao longo do desenvolvimento embrionário, eles vão migrando, eles vão descendo. E no final da gestação, lá pelo 8º, 9º mês de gestação, os testículos eles atravessam esse orifício aqui, ó. É um orifício que fica mais ou menos nessa altura aqui, ó, onde eu estou marcando no corpo dessa fotografia. Mais ou menos nessa altura aqui, chamado de canal inguinal. Então esse canal inguinal, ele se abre lá dentro da cavidade abdominal, ele passa por aqui e ele vai se comunicar com esse outro espaço aqui, ó, o espaço dentro do escroto. O que é o escroto? O escroto é essa bolsa de pele que os homens têm, né, e que fica pendurada ali abaixo do pênis.
tá? Fica na altura da sínfise púbica, para vocês terem uma ideia de localização. Então, o escroto é essa bolsa de pele. E os testículos, eles se formam dentro do abdômen e vão migrando, descendo, até que no final da gestação, eles passam por essa abertura chamada de canal inguinal, e aí os testículos alcançam o escroto. E aí eles vão ficar alojados lá dentro do escroto. Tá? Por que os testículos não ficam lá dentro da cavidade abdominal? Nas mulheres, os órgãos que produzem os gametas são os ovários. Só que as mulheres não têm escroto. Por quê? Porque os ovários ficam lá dentro do corpo, dentro da cavidade abdominopélvica. Nos homens, não. Os testículos, eles saem da cavidade abdominal e migram para dentro do escroto, para dentro dessa bolsa de pele chamada de escroto. Isso acontece por conta da temperatura ideal de produção dos espermatozoides. A temperatura interna, lá dentro da cavidade abdominal, é em torno de 37 graus. Enquanto que a temperatura ideal para a produção dos espermatozoides é por volta de 32 graus. Então é por isso que os testículos migram para fora da cavidade abdominal. Ficam aqui no escroto, onde a temperatura é menor. Agora, aqui no escroto nós temos também um sistema, o escroto, além de alojar os testículos, eles também têm um sistema de termorregulação para ajustar a temperatura ali dentro, tá? Então, a gente tem aqui, revestindo o escroto por dentro, nessa região, isso que está em vermelho, é um músculo que a gente tem aqui, que a gente tem não, E os homens têm. Esse músculo se chama músculo dartos, E aqui, esse outro músculo que vocês estão vendo, que recobre, esse conjunto de estruturas que vai aqui para o testículo, esse músculo é chamado de músculo cremaster. Então, esses dois músculos, o músculo dartos e o músculo cremaster, eles atuam aqui num sistema de termorregulação dos testículos. Quando está calor, quando está quente, para evitar que os testículos superaqueçam, essa musculatura aqui, do músculo dartos e o músculo cremaster, esses músculos relaxam. Com isso, como a pele do escroto é uma pele bem frouxa, bem elástica, essa pele distende, tá? E aí os testículos eles se afastam do corpo para evitar o superaquecimento. Por outro lado, quando está frio, esses músculos, o músculo dartos e o músculo cremaster, eles se contraem. Com isso, a pele do escroto retrai e os testículos são puxados para perto do corpo. E aí eles absorvem mais desse calor do corpo e mantêm a sua temperatura ideal de funcionamento. Tá? Então, o escroto aloja os testículos e também o escroto tem um sistema de termorregulação para manter os testículos sempre na temperatura ideal. Por quê? Porque os testículos eles produzem os espermatozoides. Só que os testículos eles só começam a produzir espermatozoides quando o homem atinge a puberdade. Durante a infância, os testículos não produzem espermatozoides. Tá? Eles ficam num estado de latência, num estado de dormência. Quando o menino atinge a puberdade, isso por volta dos 12, 13, 14 anos de idade, os testículos começam a aumentar, começam a produzir espermatozoides. E eles mantêm essa produção praticamente ao longo de toda a vida do homem. Tá? É diferente dos ovários. Os ovários eles começam a produzir os ovócitos durante a vida embrionária. Depois esses ovócitos eles ficam latentes, dormentes, e depois os ovócitos voltam a retomar o seu desenvolvimento a partir da puberdade, quando a menina tem a menarca. No caso
dos testículos não. Eles não produzem, eles só começam a produzir gametas, espermatozoides, lá na puberdade e continuam produzindo ao longo da vida. Os ovários, eles começam a produzir, né? Eles retomam ali a produção, o amadurecimento dos óvulos na puberdade e vão até a mulher atingir a menopausa. Quando a mulher atinge a menopausa, os ovários param a sua produção de ovócitos, tá? E já nos homens isso é diferente. E a produção de testosterona, ela começa, na verdade, já na vida embrionária, mas ela é muito pequena durante a infância, tá? No final da infância, a produção de testosterona vai aumentando, né? E aí durante a puberdade, a adolescência, a produção de testosterona aumenta bastante. Ela atinge um pico por volta dos 18, 20 anos de idade, ela diminui ao longo da vida adulta, mas se mantém em um patamar. Só lá mais no envelhecimento, por volta dos 50 anos, é que a testosterona vai diminuindo também, mas nunca acaba, né? Ela nunca zera a produção de testosterona. Ela diminui bastante com o envelhecimento, mas não zera. Uma outra coisa interessante é que como os testículos eles começam a se desenvolver lá dentro da cavidade abdominal, à medida que eles vão descendo e vão migrando em direção ao escroto, eles vão levando consigo os seus vasos sanguíneos, nervos, vasos linfáticos também. E isso tudo vai formar esse cordão que vocês estão vendo aqui, ó, que fica ocupando aquele canal inguinal que eu comentei. Esse cordão aqui é chamado de funículo espermático. Dentro desse funículo espermático, ó, desse lado, o funículo espermático foi secado, foi aberto, para a gente poder perceber que lá dentro nós temos veias, artérias, tem nervos, tem vasos linfáticos, tá? Que vem aqui fazer a vascularização, a inervação do testículo. E tem aqui também um canal, que nós já vamos estudar ele, chamado de ducto deferente. Esse ducto deferente faz parte daquelas vias espermáticas. Ele vai permitir que no momento da ejaculação, os espermatozoides que foram produzidos pelos testículos, eles possam então seguir o seu caminho até serem liberados lá no sistema genital feminino, tá? Então a gente tem aqui esse funículo espermático. Quando os homens fazem aquela cirurgia, a vasectomia, né, também conhecida como deferentectomia, que é uma cirurgia para esterilizar, o que é feito naquela cirurgia? O cirurgião, aqui o médico, ele vai localizar aqui no testículo esse funículo espermático, ele vai cortar a pele aqui do escroto, vai abrir esse funículo espermático, vai localizar o ducto deferente e vai cortar esse ducto deferente, vai tirar, geralmente eles tiram em torno de 1 centímetro dele. Tiram 1 centímetro e fecham as pontas. Por que eles tiram 1 centímetro? Para evitar que o ducto deferente espontaneamente se religue. Então, tirando um pedaço, quase que impossível que ele vá religar novamente. Tá? Então, é assim que faz a cirurgia de vasectomia. A vasectomia, é importante ressaltar, é uma cirurgia para esterilização. É uma cirurgia para o homem não ter mais filhos. A vasectomia não interfere em nada na função sexual, na atividade sexual, e ela também não tem efeito nenhum na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Isso é bastante importante. Para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, aí tem que usar outros métodos, né? Os métodos com barreira, tem que usar lá a camisinha masculina, a camisinha feminina, que são métodos que previnem doenças sexualmente transmissíveis. Uma outra coisa interessante é que, se vocês repararem aqui dentro do funículo espermático, isso que está em azul são veias. Então tem uma profusão, tem muitas veias aqui no funículo espermático e que vem aqui para dentro do escroto. Essas veias, elas são chamadas de plexo pampiniforme. E é muito comum que essas veias,
elas fiquem dilatadas, grossas, varicosas, tá? Isso é chamado de varicocele. Varicocele é quando o homem tem varizes nessas veias que estão aqui no funículo espermático e dentro do escroto. Essa varicocele ela é muito mais comum no lado esquerdo do que no lado direito. Por que ela é mais comum no lado esquerdo? Pela forma como a veia, a veia testicular que vai se formar aqui desse plexo pampiniforme termina. No lado direito, a veia testicular ela termina direto na veia cava inferior. No lado esquerdo, a veia testicular vai terminar normalmente na veia renal. E às vezes o que acontece? Essa veia testicular aqui do lado esquerdo e às vezes até a própria veia renal pode ficar comprimida lá, principalmente pela ação da artéria renal. Isso pode comprimir a veia testicular e dificultar o fluxo de sangue na veia testicular em direção à veia renal e depois em direção à veia cava inferior. Isso aumenta a pressão aqui e faz com que essas veias fiquem dilatadas, varicosas, às vezes elas ficam bem grossas. Alguns livros vão dizer assim que quando o homem desenvolve varicocele, num grau mais avançado, o escroto fica com um aspecto de saco cheio de minhocas, aquelas veias grossas que dá para apalpar. A varicocele é uma das principais causas de infertilidade masculina, porque como essas veias ficam dilatadas, elas acumulam sangue. E como elas acumulam sangue, o sangue tem a temperatura interna lá de 37 graus, isso pode superaquecer os testículos e prejudicar a produção dos espermatozoides, e levar o homem à esterilização, ficar estéril, a um quadro de esterilidade. Então, mas existe cirurgia para tratar a varicocele. Existem cirurgias, eles vão fechar essas veias varicosas, vão reduzir isso aqui e os testículos vão voltar ao seu funcionamento normal. Aqui de novo, mostrando lá os testículos, são dois lá dentro do escroto, o funículo espermático, as veias. Aqui está mostrando um testículo em corte, para mostrar que dentro dos testículos nós temos um sistema de túbulos. Então nós temos aqui dentro dos testículos os túbulos seminíferos. São milhares de túbulos muito pequenos, microscópicos, todos enovelados, e é dentro desses túbulos seminíferos que os espermatozoides são produzidos. Aqui nós vamos ter as espermatogônias, as células que vão dar origem aos espermatozoides. Os espermatozoides vão sendo produzidos constantemente aqui dentro dos testículos, até porque a produção dos espermatozoides ela demora vários dias. Até que um espermatozoide seja completamente pronto, passam-se vários dias, é um processo bem complexo. E na sequência do testículo, nós vamos ter outras duas estruturas importantes, que são o epidídimo e depois o ducto deferente. O epidídimo é essa estrutura que eu estou circundando aqui. O epidídimo é uma estrutura que tem em torno de 4 centímetros de comprimento e ele contorna aqui a borda posterior do testículo. É essa estrutura aqui. Tem apenas 4 centímetros de comprimento. Ele tem 3 regiões. Ele tem uma região aqui em cima, que a gente chama de cabeça do epidídimo. Ele tem uma região mais longa no meio, que a gente chama de corpo do epidídimo. E ele tem uma região aqui no fim, que a gente chama de cauda do epidídimo. E a continuação do epidídimo dá origem a um canal bem longo, chamado de ducto deferente. Então, como eu disse, o epidídimo ele tem 4 centímetros só de comprimento. Mas, na verdade, o epidídimo é um canal muito longo. É um tubo com cerca de 6 metros de comprimento que fica todo enovelado, todo enrolado, dobrado, organizado dentro dessa estrutura de apenas 4 centímetros. Então, o que acontece? Os espermatozoides eles vão sendo produzidos
aqui dentro dos túbulos seminíferos, lá nos testículos. E aí os espermatozoides passam por uma série de tubos aqui dentro dos testículos, passam por esses canais aqui chamados de ductos eferentes, e esses ductos eferentes se conectam com o epidídimo, com esse canal do epidídimo. E o epidídimo ele serve principalmente para armazenar os espermatozoides. Como demora muitos dias para que os espermatozoides sejam produzidos, eles vão sendo produzidos e vão ficando armazenados aqui dentro do epidídimo, de tal forma que o homem pode ter várias ejaculações e ele vai ter espermatozoides. Em cada ejaculação são liberados cerca de 300 milhões de espermatozoides. E isso é uma coisa muito interessante, porque lá na fertilização, né, é um espermatozoide só que vai fertilizar o ovócito. Okay? Só que o homem libera na ejaculação milhões, cerca de 300 milhões de espermatozoides. E uma coisa interessante é que é realmente necessário um número grande de espermatozoides. Primeiro porque alguns não vão sobreviver, alguns não vão conseguir chegar até no ovócito. Tá? Ou porque eles têm algum problema, ou porque vão ficar pelo caminho, ou porque as próprias células, o próprio ambiente no sistema genital feminino vai acabar matando eles. Mas há uma necessidade, há uma cooperação, a tal ponto que um homem que produz menos de 50 milhões de espermatozoides lá por volume de ejaculado, ele é praticamente estéril, ele não consegue, a probabilidade dele conseguir engravidar uma mulher é muito baixa. Então é uma coisa interessante. Então os espermatozoides ficam armazenados aqui dentro do epidídimo. E também, dentro do epidídimo, continua o processo de maturação, né, dos espermatozoides. O ducto deferente, como eu disse, é um canal bem longo. Ele começa aqui dentro do escroto como uma continuação do epidídimo. Ele é um canal com cerca de 45 centímetros de comprimento. Ele sai daqui de dentro do escroto, sobe aqui, ó, pelo funículo espermático, passa por aquele canal inguinal e vai lá para dentro da cavidade pélvica, tá? Vai lá para dentro da cavidade pélvica. Então ele forma ele ajuda a formar o que a gente chama de vias espermáticas, tá? E como eu disse, na vasectomia é uma cirurgia para esterilização masculina e na vasectomia o ducto deferente é feito um corte aqui, depois mais 1 centímetro abaixo e essas extremidades são ligadas, são fechadas. É uma cirurgia que pode ser revertida? Pode. Até 2 anos depois da cirurgia, a possibilidade, o sucesso na reversão é grande. Mais do que 2 anos depois, vai ficando cada vez mais difícil. O que acontece com os espermatozoides num homem que fez vasectomia? Um homem que fez vasectomia, quando ele ejacula, ele libera um líquido. Só que esse líquido é estéril, no sentido de que esse líquido não tem espermatozoides. Ele vai ter só aquelas secreções das glândulas anexas ao sistema genital masculino, mas não vai ter espermatozoides. Os espermatozoides vão ficar presos aqui dentro do testículo, do epidídimo, tá? E eles vão acabar sendo reciclados ali dentro. Tem células ali que vão fagocitar, digerir esses espermatozoides e reaproveitar as moléculas que formavam esses espermatozoides. Aqui está mostrando o ducto deferente de novo, ó. Então ele começa lá no escroto, sobe pelo funículo espermático, passa pelo canal inguinal, vai lá para a cavidade pélvica, tá? E ele vem parar aqui, ó. Ó o ducto deferente, ó. Vem aqui, ele vai lá atrás da bexiga urinária. Isso aqui é a bexiga urinária. Então ele passa aqui, isso aqui é o ureter. Então ele contorna aqui o ureter e vem nessa região atrás da bexiga urinária. Por quê? O que ele vai fazer atrás da bexiga urinária? Atrás da bexiga urinária nós temos a glândula seminal. Na verdade,
as glândulas seminais, porque são duas, tá? Então, desse lado aqui tem uma e do outro lado tem outra glândula seminal. Então, essas duas glândulas ficam localizadas atrás da bexiga urinária. E essas glândulas, elas vão produzir 60% do volume do sêmen. Tá? Então, a cada ejaculação, o homem libera em torno de 3 a 5 mililitros de sêmen. Nesse sêmen, 10% do volume são espermatozoides, 60% é a secreção dessas glândulas seminais. A secreção das glândulas seminais tem substâncias nutritivas, tá? Que vão nutrir os espermatozoides. Também tem substâncias que estimulam os espermatozoides a adquirirem a sua motilidade, tá? E também tem substâncias que vão neutralizar a acidez na uretra masculina e a acidez lá na vagina, ok? Porque esses ambientes são normalmente ácidos e essa acidez é prejudicial para os espermatozoides. E aí, o ducto deferente se junta com um canal que tem dentro da glândula seminal e isso dá origem a esse pequeno canal aqui, ó, que atravessa a próstata, chamado de ducto ejaculatório, esse pequeno canal. E esse ducto ejaculatório termina aqui na uretra, A próstata é essa glândula aqui, ó, que fica embaixo da bexiga urinária. Então, a próstata está localizada embaixo da bexiga urinária, aqui, ó. Embaixo da bexiga urinária, tá? E na frente do reto, o final do intestino grosso, o reto passa aqui, ó, atrás da próstata. A próstata produz um líquido também chamado de líquido prostático. E esse líquido prostático forma os 30% restantes da composição do sêmen. Então, no sêmen, 10% são espermatozoides, 60% é o líquido seminal produzido pelas glândulas seminais e os outros 30% é o líquido prostático produzido pela próstata. Esse líquido prostático também tem substâncias nutritivas para os espermatozoides, substâncias que vão formar um meio líquido para os espermatozoides nadarem, substâncias que vão estimular a ativação desses espermatozoides e substâncias que vão neutralizar a acidez na uretra masculina e lá na vagina. E uma coisa importante é que o câncer de próstata é um dos principais tipos de tumores, né, em homens. Os tipos de tumor mais comuns em homens são os tumores de próstata, tumores de pulmão e tumores de pele. E você repara que esses 3 tipos de tumores, existem formas da gente evitar ou diminuir a mortalidade por eles. Como que a gente diminui a mortalidade por tumores de pele? Controlando a nossa exposição ao sol. Não ficar exposto ao sol desnecessariamente. Se você tem que ficar exposto ao sol, usar um protetor solar. Tá? Como é que a gente controla os tumores de pulmão? Primeiro, controlando o ambiente que você trabalha. Se você trabalha em algum ambiente que tem algum tipo de poluente que fica no ar, tem que usar o EPI. E principalmente evitando o tabagismo. A principal causa de câncer de pulmão é o tabagismo. E o câncer de próstata? Como é que a gente diminui a mortalidade por câncer de próstata? Existem exames para detectar o câncer de próstata em estágio inicial. E uma vez detectado em estágio inicial, a chance de cura dos tumores de próstata é muito alta, gigantescamente alta. Então, os homens, né, a partir dos 40, 45 anos, é indicado todo ano procurar um médico, né, um urologista, um proctologista, para fazer os exames que tem que fazer para detectar se a pessoa já tem algum sinal ou não de tumor de próstata. Se tiver tumores de próstata, tem que ir atrás. Não pode esperar ter sintomas, porque normalmente câncer de próstata, os tumores de próstata, eles não dão sintomas até que eles estejam em estágio avançado, o que vai tornar o tratamento muito mais difícil e a possibilidade de cura menor. Então é importante
fazer os exames preventivos. Isso é disponibilizado no Brasil via SUS gratuitamente. Então, é importante fazer. Os homens têm que fazer, né? As mulheres têm que fazer os seus exames preventivos lá para câncer de útero, né? E os homens têm que fazer também. Isso é importantíssimo. Ok, então, até esse momento, o que a gente já viu? Os espermatozoides, né, são produzidos fora lá da cavidade abdominopélvica, são produzidos aqui nos testículos que ficam dentro do escroto. No momento da ejaculação, aqueles espermatozoides que estavam armazenados no epidídimo e também no ducto deferente, ficam armazenados os espermatozoides no ducto deferente também. No momento da ejaculação, é muito interessante que o epidídimo e o ducto deferente, eles têm músculos na sua parede. E essa musculatura faz movimentos peristálticos, aquele mesmo tipo de movimento que o intestino faz. E esses movimentos peristálticos da musculatura do epidídimo e do duodeno vão empurrando os espermatozoides, empurrando. Quando eles alcançam lá o ducto ejaculatório, eles se misturam com a secreção das glândulas seminais. Depois, o ducto ejaculatório desemboca aqui, ó, na parte da uretra que passa dentro da próstata. E quando os espermatozoides chegam aqui, eles se misturam com o suco prostático, o líquido prostático, o líquido produzido pela próstata, tá? E aí a gente vai ter a formação do sêmen. Então, a uretra é aquele órgão masculino que faz parte de dois sistemas. Faz parte do sistema urinário, mas também faz parte do sistema genital ou sistema reprodutor masculino. Durante a ejaculação, né, os espermatozoides vão entrar aqui na parte prostática da uretra, vindos lá do ducto ejaculatório. Vão passar pela parte membranácea da uretra, vão passar pela parte esponjosa da uretra, que é aquela parte que passa por dentro do pênis, e aí vão ser liberados no sistema genital feminino. E aí os espermatozoides vão, né, nadar lá, fazer os seus movimentos natatórios e vão em direção ao ovócito para tentar fertilizar o ovócito. Existem ainda duas glândulas acessórias que são chamadas de glândulas bulbouretrais. São essas duas pequenas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, essas estruturas arredondadas, que ficam uma de cada lado da parte membranácea da uretra. Um pouco antes da ejaculação, essas glândulas liberam um líquido aqui dentro da uretra. Esse líquido, ele ajuda a neutralizar a acidez da uretra e ajuda também a lubrificar a passagem do sêmen na hora da ejaculação. E por fim, o pênis, né? O pênis é o órgão copulatório masculino. O pênis, ele tem uma parte que fica presa aos ossos aqui da pelve, que nós chamamos de raiz. Então, essa região que está presa à pelve é a raiz do pênis. Depois a gente vai ter uma porção maior que se chama corpo do pênis, tá? Que é uma parte livre, móvel. E por fim, a extremidade livre do pênis é a glande do pênis. Então, o pênis tem raiz, corpo e glande, ok? A superfície do pênis é coberta por pele, tá? Coberta por uma pele. E aqui na região da glande existe uma dobra de pele, uma prega de pele, que essas pinças aqui no desenho estão puxando, que se chama prepúcio do pênis. Essa pele do prepúcio do pênis, o que ela faz? Ela faz isso aqui, ó. Ela cobre totalmente a glande do pênis quando o pênis está flácido. Porque o pênis pode oscilar entre dois estados. Ele pode estar flácido ou ele pode estar ereto. Né? Quando o pênis fica ereto, por que ele fica ereto? É um mecanismo hidráulico, um mecanismo que aumenta o volume e a pressão do sangue dentro do pênis. Isso deixa o pênis ereto.
Para quê? Para que ele possa fazer a penetração, né? E a partir da penetração, a partir do ato sexual com penetração, possa ocorrer a ejaculação, o que vai permitir a fertilização. Mas quando isso não está acontecendo, o pênis fica no estado flácido. E no estado flácido, essa prega de pele chamada prepúcio do pênis cobre a glande do pênis. Tá? Cobre a glande do pênis. E esse prepúcio, isso aqui é muito interessante, porque quando você tem uma criança, né, você tem aí um filho, menino, desde pequeno é importante, sempre que você vai dar banho na criança, e depois quando a criança está aprendendo a tomar banho sozinha, você tem que ensinar a criança, ou se ela é muito pequena ainda, você tem que fazer isso, toda vez que for dar banho na criança, tem que puxar essa pele do prepúcio, expor a glande do pênis e limpar bem essa região. Por quê? Porque essa borda da glande do pênis, né, é chamada de coroa da glande. E nessa região da coroa da glande tem muitas glândulas sebáceas. E essas glândulas produzem uma secreção oleosa, tá? E aí o que acontece? Essa secreção ela vai se acumulando nesse local. E se você não expor, não puxar o prepúcio e não lavar e não limpar, essa secreção sebácea vai se acumular aqui e bactérias podem começar a proliferar nessa secreção. Isso vai causar mau cheiro, vai causar um prurido, uma irritação, uma coceira e pode causar até uma infecção bacteriana nesse local, que vai ser muito dolorosa, muito desagradável para a criança. Então é importante, né, limpar isso aqui na criança desde pequenininho, puxar com cuidado o prepúcio, expor a glande do pênis e fazer a higiene correta disso aqui. E quando vai ensinar a criança, né, o menino, a tomar banho ali sozinho, ensinar ele desde pequeno que tem que limpar isso aqui. Em alguns meninos, esse prepúcio ele é muito fechado e você não consegue expor a glande do pênis. Então pode ser necessário fazer uma cirurgia para abrir esse prepúcio e conseguir expor a glande do pênis, né? Popularmente chamada de cirurgia de fimose. Então é isso que é feito na cirurgia de fimose. Ele é aberto aqui para você poder expor e limpar isso aqui. Se não for feito essa cirurgia de fimose, o que vai acontecer? Vai ter dificuldade de limpar e vai ter esse problema. E sem contar que depois, quando esse menino, né, se tornar um homem, for iniciar a sua vida sexual, isso pode causar desconforto na atividade sexual. Tá? Dentro do pênis, nós temos 3 massas de tecido erétil. Na parte de cima do pênis, a gente chama de dorso do pênis, nós temos 2 massas de tecido erétil que são chamados de corpos cavernosos. Tem um desse lado e tem um outro corpo cavernoso do outro lado. E na parte de baixo do pênis tem uma terceira massa de tecido erétil chamado de corpo esponjoso. E dentro desse corpo esponjoso passa a uretra, a parte esponjosa da uretra. Esses corpos cavernosos e o corpo esponjoso são responsáveis pelo mecanismo de ereção do pênis. Então, quando tem a excitação sexual lá masculina, né, isso ativa o sistema nervoso autônomo. E o que acontece? Essa ativação do sistema nervoso autônomo vai ativar uma inervação que causa a dilatação dessas artérias aqui, ó, que trazem sangue para essas massas de tecido erétil e vai causar o fechamento das veias. Como eu dilato as artérias e fecho as veias, uma quantidade maior de sangue entra e se acumula aqui dentro dos corpos cavernosos e do corpo esponjoso. Pode ver que ele é todo perfuradinho, né? Eles têm os chamados de seios venosos. O sangue se acumula aqui dentro. E à medida que o sangue vai acumulando aqui dentro, né, vai aumentando a pressão e aí você tem um mecanismo de ereção do pênis. Depois, quando tem a ejaculação, diminui essa estimulação do parasimpático e aumenta a estimulação de uma outra área do sistema nervoso que é o simpático. E o simpático aqui vai causar a contração, o estreitamento dessas artérias e a dilatação das veias.
Com isso, o sangue sai, né? Ele consegue fluir aqui para fora dos corpos cavernosos e corpo esponjoso, e aí o pênis volta a ficar flácido. Então, esse é o mecanismo. Então, assunto de sistema genital masculino, o que eu tinha para falar da parte de anatomia era isso.